Seguidores do Sobralense, muito boa tarde. 17 horas e 41 minutos, estamos no Saboia, na residência da Sandra Maria Martins Pernambuco e Ana Paula Martins Pernambuco. Quem é de Sobral, quem é da Zona Norte, acompanhou o caso que envolveu essas duas jovens, essas duas mães de família. Um caso que aconteceu no dia 16 de janeiro de 2020. Na oportunidade, o denunciado pelo Ministério Público, agora denunciado, Éder Mourão de Sá, acabou atropelando as duas mulheres. E esse caso repercutiu como o caso da Hilux. E a gente veio aqui, a gente já tinha conversado com a Sandra, estamos vendo aí a Paula, graças a Deus está se recuperando. Inicialmente vamos conversar aqui com a Sandra. Só mais um pouquinho para cá. Sandra, seja bem-vinda ao Sobralense. Vamos saber como é que está o seu caso, como é que está a sua irmã, como é que está a sua saúde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos seguidores do Sobralense. Assim, a minha saúde está bem, graças a Deus, à vista da gente ter morrido e Deus não ter nos devolvido a vida de volta, nós estamos muito bem, graças a Deus, né? Vivendo com dificuldade, né? Desde aqueles dias, já faz 6 meses que a gente vive nessa situação, né? A gente ficou sem assistência nenhuma, nós fomos, tivemos nossas vidas, aquele homem atentou contra nossas vidas e nos deixou lá, a Léo, sem nenhuma assistência, né? Então, hoje a gente depende de fazer raio-x, a Ana Paula fez a cirurgia há 6 meses e a revisão de raio-x até hoje a gente não conseguiu fazer. Por quê? Por falta de dinheiro, né? Então, a tomografia da cabeça, eu aparentemente hoje estou bem, graças a Deus, já retornei ao meu trabalho, mas eu tomo remédio todos os dias para dor de cabeça. Eu venho tomando antidepressivo. E antes eu não tomava nenhum tipo de remédio. Hoje eu tomo antidepressivo e tomo remédio para dor de cabeça todos os dias. Preciso fazer uma nova tomografia e não fiz ainda por falta de dinheiro, porque hoje eu ganho só um salário, né, na Santa Casa. Antes, além da Santa Casa, eu prestava serviço para o buffet Dona Flor, né? Já era uma renda extra a mais. E hoje, além da gente gastar com medicamento, a gente gasta muito e ganha menos, porque devido à pandemia a gente não conseguiu nenhuma assistência do posto. Assistência psicológica a gente até hoje não conseguiu, e a gente precisa, entendeu? Que a gente hoje vai fazer quase 7 meses, mas o pânico ainda vive em nós, entendeu? Aí pronto, a minha irmã hoje, os gastos dela, ela vive sem um mínimo de dignidade possível, porque há 7 meses nem sol ela pode tomar, porque a gente não tem como deslocar ela de dentro de casa para fora, porque as condições de tirar ela de dentro de casa para fora. Banho, a gente tem que pedir ajuda, eu saio de porta em porta pedindo alguém para nos ajudar, botar ela na cadeira de banho para banhar, cadeira de roda, cadeira de banho, tudo, graças a Deus, a gente ganhou de doações de pessoas boas que nos ajudaram até hoje, entendeu? E a gente só superou isso, graças a Deus, à bondade das pessoas, né? Porque por ele mesmo não tivemos assistência, entendeu? Então, se que a gente pede, hoje, o nosso sentimento é de gratidão a Deus pelas nossas vidas, né? A Paula ainda se encontra na cadeira de roda, mas a gente confia muito em Deus que ela vai se levantar, né? Um dia, assim como Deus fez a obra naquele dia que a gente morreu e Ele nos deu vida nova, Ele ainda vai levantar ela dessa cadeira porque a gente confia. Mas a gente pede justiça, né? A gente não quer nada, a gente quer que a justiça seja feita, que Ele pague pelos danos que Ele nos causou. Hoje eu me desloco para o meu trabalho pedindo carona, pedindo favor a um e a outro, porque eu pago R$ 403 a parcela da moto, todo dia 30 do mês. E eu não tenho mais a minha moto para andar. Nem isso ele me deu de volta, a minha moto, entendeu? Então, isso é uma injustiça. Nós somos pobres, mas a gente trabalha, somos pessoas humildes, a gente vivia do nosso trabalho, a nossa vida era normal. E hoje a gente não vive, eu tenho dificuldade para ir ao trabalho. Sou eu quem faço as compras da casa da mamãe hoje, da minha casa, que eu também tenho a minha casa, né? Então, para isso tudo a gente tem dificuldade. Eu não tenho um transporte para me locomover. Hoje nem ônibus tem para a gente locomover. Então, eu não tenho como. Tá toda hora andar de táxi para cima e para baixo. Então, tudo isso é uma dificuldade. No dia do acidente, quem é que pilotava a moto? Era eu. Quem pilotava a moto era eu. Eu tinha chegado do trabalho e encontrei ela na pista, na parada do ônibus, e ia deixar ela no trabalho. Também ia trabalhar, se dirigia para o trabalho. Ela também ia trabalhar. Ela ia para o regional, né? Ela ia entrar. O acidente foi entre 6 e 20 da noite, né? Então,
a pancada foi uma pancada muito forte. Então, se foi, assim, por tudo que ele nos pague, nada vai recuperar a dor que nós sentimos, porque a dor do corpo se recupera, mas a da alma não, entendeu? Então, a pancada foi tão forte que eu desacordei. Eu desacordei de 6 horas da noite, vim tornar 9h30 da manhã nesta casa. E aí, cadê a justiça? O que foi feito por nós? O que ele fez por nós? Nos procurou para nos dar alguma assistência, alguma ajuda. A gente só queria, porque hoje, se a gente não tiver dinheiro, a gente não tem como custear os gastos de saúde, principalmente nessa época de pandemia. Então, a nossa grande revolta é isso, porque nós ficamos sem assistência, né? Se não fosse o apoio da mídia e das pessoas de bom coração que Deus levantou para nos ajudar, nós teríamos passado até fome, porque graças a Deus nós nunca passamos fome. As pessoas ajudam. O consumo dela hoje é muito caro, por fralda, por óleo, por passagem de sonda, para a gente passar nela, né? Quando ela voltou de Fortaleza, ela ainda teve que se hospitalizar para fazer uma nova cirurgia, porque estava toda ferida nas costas, entendeu? A gente ainda teve esse pânico, fomos para o hospital, ela se hospitalizou novamente, na época de pandemia, fez cirurgia, graças a Deus. E o doutor Augustinho, hoje, ela sarou, né, as feridas que ela tinha. Mas, por tudo, é uma dificuldade. Os custos de remédio dela, todo dia, ela pede remédio na farmácia para ir passando as dores, entendeu? Dores nas costas, porque ela fica deitada. Ela fica sentada, dói. Ela fica deitada, dói. E sem contar que ela tinha a vida dela normal. Ela era dona da casa dela, das coisas da mamãe. A mamãe tem 83 anos. E era ela quem cuidava de tudo. Eu cuidava da minha casa, ela cuidava da casa dela. Então, se hoje ela depende de tudo para uma pessoa para cuidar, entendeu? Na época do hospital, a gente não tinha como pagar ninguém para ficar com ela. A gente se virou como? Com os amigos. As amigas dela ficando, né, revisando, uma ficava o dia, outra ficava a noite. Então, a gente ficou todo esse tempo na misericórdia das pessoas. Então, o que foi que o seu Éder fez por nós? Nada. Né? Ele só atentou contra nossas vidas e nos deixou aí. Dá nem como se nós não fosse nada. O carro, rapidinho, ele soube levar para Fortaleza e ajeitar, né? Enquanto não é um conserto de um carro daqueles. E nós somos seres vivos, de carne e osso. Ele quebrou nós. Quando eu saí da Santa Casa, eu passei um dia e uma noite na cadeira de roda. Não era porque não tivesse uma cama para me deitar, não. É porque eu não conseguia ficar deitada. Quando eu fui liberada, eu vim para casa enrolada no lençol, porque eu não conseguia vestir uma roupa, o couro das minhas costas não tinha mais, tirou todo. Então, se isso é digno de se fazer com o ser humano e deixar lá jogado no chão e achar que isso não é, isso é revoltante. Então, se a gente pede justiça, que a justiça faça, a gente crê muito na justiça de Deus. E aqui na dos homens, a gente quer que a justiça faça a sua parte. O Ministério Público está denunciando o senhor Éder. Isso mesmo, por tentativa dupla de homicídio. Deixa eu só ler aqui parte da denúncia que a família teve acesso. Noticia o incluso inquérito policial que no dia 16 de janeiro de 2020, por volta de 18 horas e 10 minutos, na Avenida Hilda Alfonso de Holanda Cavalcante, nesta cidade e comarca, o denunciado Éder Mourão de Sá, assumindo o risco de produzir um grave acidente e, tendo consciência plena deste resultado, deliberadamente veio atropelar violentamente as vítimas. Sandra Maria Martins Pernambuco, que é a Sandra que falou com a gente, e a Ana Paula Martins Pernambuco, causando-lhes os graves ferimentos descritos nos documentos anexos às folhas 69 e 62. Aí segue a denúncia do Ministério Público e no final, deixa eu só ver aqui a parte final da denúncia. Aí diz, ante o exposto, denuncio Éder Mourão de Sá pela prática de crime previsto no artigo 121 do parágrafo 2º do inciso 4º, ambos do Código Penal Brasileiro, por 2 vezes, assim como pela prática dos crimes previstos nos artigos 304 e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. É mais ou menos assim a denúncia, a gente resumiu, a denúncia que chegou às mãos do Ministério Público. E a família está pedindo justiça, você visualiza aí a Paula que está se recuperando. Qual a sua profissão, Paulo? O que você fazia antes de tudo isso?
Eu era técnica de enfermagem no regional e nutricionista autônomo, né? Eu atendia numa clínica aqui em Sobral. Olha aí, olha o resultado. Você visualiza aí como foi que a Paula ficou. Hoje ela está numa cadeira de rodas e torcemos que ela se recupere. É muito doloroso. A família está sofrendo muito. Ô Paula, para o internauta que está acompanhando o Sobralense, conte aí como é que está o seu estado de saúde. Hoje, primeiro eu gostaria de agradecer a Deus que nos deu a vida de volta, que preservou a nossa vida, que tem misericórdia, que nos sustenta até hoje. Agradecer os amigos de Sobral e de Fortaleza, que me ajudaram muito a chegar até aqui. E hoje eu me encontro com paraplegia, tive traumatismo na coluna, me encontro com paraplegia. Estou tentando me recuperar, mas com muitas sequelas ainda. E graças a Deus, estou tendo assistência de fisioterapia em casa, mas tudo por conta de doações dos amigos que vão doando e que eu vou conseguindo trazer um fisioterapeuta aqui na minha casa para ir me ajudando. E hoje eu tenho necessidade de fisioterapia em uma clínica mais especializada para que eu possa melhorar o estado. Mas eu não tenho condições de pagar uma clínica especializada. Aqui em Sobral tem uma clínica particular e em Fortaleza tem a do governo, que é o Hospital Sara, mas eu não tenho também condições de me deslocar para Fortaleza mais. E eu gostaria de pedir justiça por conta do senhor Éder, por todo o dano que ele causou à minha vida, por ele ter interrompido a minha profissão. Eu me formei em nutrição há pouco tempo, estava iniciando a minha carreira e ele interrompeu por conta da irresponsabilidade dele e não tomou nenhuma providência, não me deu nenhuma assistência. Eu tenho um filho para criar, um filho de 5 anos. Eu cuidava da minha casa, cuidava da casa da minha mãe, eu ganhava e o que dava para me sustentar. E hoje o que eu ganho não dá nem para começar. Porque só de fisioterapia é R$ 1.200 por mês, em casa, a assistência que eu tenho. E ele não se manifestou de nenhuma forma de lhe ajudar para custear suas despesas com fisioterapia, com medicação? De nenhuma forma. Ele nunca entrou em contato comigo, nunca me procurou. O Paula, né? Paulo, o que é que os médicos falam sobre o seu estado? Eles falam que você tem a possibilidade de voltar a andar? O diagnóstico médico é de paraplegia completa e a possibilidade de andar está nas mãos de Deus, né? Nós confiamos em Deus, o Deus que me deixou viva, Ele me deixará de pé, eu tenho muita fé. Mas o diagnóstico médico é esse, paraplegia completa. E o sentimento agora é de cobrar justiça. Vocês chamaram aqui a reportagem para colocar de novo à tona esse caso que repercutiu bastante no Brasil todo. Eu digo até no Brasil, porque foi muito forte aí que aconteceu com vocês, arrastou vocês por muitos metros. Sim, eu gostaria que a justiça tomasse as suas providências. Que não fosse só um tempo de reportagem, como aconteceu no início. A minha irmã falou, várias vezes foi falado e depois ficou no esquecido. Já faz 6 meses e eu gostaria que a justiça tomasse realmente as providências e que ele realmente pague pelo que ele fez. Ô Paula, que Deus abençoe, que Deus restabeleça a sua saúde. Estamos aqui na torcida, os sobralenses, todas as pessoas que tomaram conhecimento desse fato, ficaram orando por vocês, ficaram rezando por vocês, para que vocês sobrevivessem e que você fique bem, é a nossa torcida. Com certeza, eu agradeço de coração a todos os amigos sobralenses de Fortaleza que oraram, que oram ainda hoje e que me ajudam. Muito obrigada. Aí a Ana Paula Martins Pernambuco, contando a sua história, tinha acabado de se formar, né, em nutrição, é isso? E trabalhava no hospital regional? Trabalhava no hospital regional como técnica de enfermagem à noite e durante o dia eu atendia na clínica Mais IV, aqui no Ciência Saboia. No dia do ocorrido, no dia 16 de janeiro de 2020, ela se dirigia para o trabalho com a sua irmã. A sua irmã, a Sandra, tinha acabado de chegar do trabalho e foi deixar a irmã no hospital regional. Infelizmente foram atropeladas. Sandra, a gente deixa aqui o espaço também para você. Se você quiser cobrar justiça, quiser dizer algo mais que eu não perguntei, aproveite o espaço.
Pronto, a gente tem, então eu agradeço também da mesma forma, nas pessoas que nos ajudaram até hoje, graças a Deus. Foram anjos que Deus levantou para fazer por a gente, entendeu? E assim, a gente cobra, eu quero justiça também, né? Que ele pague pelo que ele fez. Eu quero que a justiça me dê o direito dele me dar o meu transporte de volta, porque eu preciso desse transporte, porque hoje eu faço as minhas coisas e as coisas dela, então para ir atrás de tudo a gente precisa de um transporte e eu não tenho. A dificuldade para mim ir para o trabalho, para mim ir para o mercantil, os remédios a gente pede tudo em casa, porque a gente não tem como ir à farmácia pegar remédio, porque não temos transporte, como eu só sei dirigir moto, então eu fico esperando pelo meu cunhado um dia sim, um dia não, para que ele possa me levar para resolver alguma coisa, mas ele tem também as coisas dele para resolver, né, entendeu? A sua moto era financiada? A minha moto era financiada pela BV. Faltavam quantas prestações? Ainda faltava 20 prestações. Você continuou pagando? Eu continuo pagando. Todo dia 30 do mês eu pago R$403. Porque você é uma mulher séria, né? Embora tenha dado perda total no transporte, na moto, você continua pagando. Se fosse um mau caráter, deixava para lá. Mas você é uma pessoa séria, que você me falava, tem que zelar o seu nome, continua pagando o transporte. E está no prejuízo. Está sem moto por conta dessa irresponsabilidade, desse caso que envolveu vocês e o senhor Éder. Então você está nessa situação. E o pessoal que teve o carro também danificado nessa mesma ocorrência? Teve a viatura da Polícia Rodoviária Federal, né? O que mais, Sandra? Teve outras pessoas de carros que eram particulares, umas 3 pessoas me procuraram e nenhuma delas teve nada. A única coisa que foi consertada foi as viaturas da Polícia Federal e o carro que ele mandou pegar e levou para Fortaleza, o carro que ele usou para fazer todo esse estrago na nossa vida. Mas o restante não. E eu pago, porque o meu compromisso era KBV, é financiado pelo banco, eu tenho o meu nome a zelar, por isso eu pago. Eu ganho meu salário e todos os meses eu tenho que tirar esses R$403 para pagar esse transporte que não me serve. Antes eu pagava, mas ele me servia para andar. E hoje eu não tenho mais. E quem foi que acabou com o meu transporte? Foi ele. Então é justo que ele me devolva o meu transporte de volta. E a vida da minha irmã? O que foi que ele fez com a gente? O que foi que ele fez com a nossa vida? Nós não provocamos. Quem foi o culpado? Ele disse que a justiça, dissesse se ele era culpado ou não. A justiça disse, ele é culpado. Nós não provocamos o acidente. Ele passou por cima de nós. Nós íamos no nosso caminho e ele vinha atrás. E ele passou por cima de nós. Nós não entramos no meio, não avançamos o sinal. Nós íamos no nosso caminho, no nosso percurso. Então, se a gente pede justiça, que a justiça seja feita, que a justiça cobre a ele o que é de direito. A gente só quer isso. Que faça justiça, que não se cale, que a nossa situação não fique impune. Nós somos pessoas humildes, mas a gente tem direito a essa justiça, entendeu? Porque ele é rico, ele é um homem importante, tem pai importante, muito dinheiro. Nós não queremos nada dele, só o que é nosso de direito, entendeu? Ok, tá aí o relato, o desabafo da Sandra. Você ouviu também a Paula. A Paula ia trabalhar, técnica de enfermagem? Tinha acabado de se formar em nutrição. A situação que ela ficou, principalmente a sequela maior, é da Paula, que está numa cadeira de rodas. Vamos pedir que Deus restabeleça, que ela volte a andar. E a Sandra também contando aí o seu relato, a sequela que ficou sobre esse fato. Pois é, eu fiquei tomando um antidepressivo, né? Porque fiquei com as dores muito fortes na cabeça, né? Então, eu tomo remédio todos os dias. Eu retornei ao trabalho, porque o trabalho serve também para mim como terapia, né? Eu tento me desenvolver no trabalho da melhor forma possível, mas eu tomo remédio todos os dias para dor de cabeça. E eu tenho necessidade de fazer novamente uma fisioterapia, né? Uma tomografia. E eu não fiz até hoje por falta de condições financeiras, porque não dá. O que ganha a gente é pouco e os gastos são muito. O que nós ganhamos hoje não dá para nós assumir. Como antes a gente trabalhava, fazer alguma coisa extra, que era para cumprir as nossas necessidades. A mesma coisa é a Ana Paula. Se as pessoas nos ajudassem com fralda, com óleo de girassol, com medicamento, para a fisioterapia, ela hoje estaria pior do que ela está hoje, se fosse depender dele. Então, toda essa, como a gente está hoje, a gente agradece às pessoas de bom coração que nos ajudaram, entendeu? Aí, mais uma vez, o desabafo da Sandra e da Paula. Caso o senhor Éder Mourão Sá quiser se manifestar, também quiser contar a sua versão, a nossa equipe está aberta. Está aí o relato da Paula e da Sandra. O caso aconteceu no dia 16 de janeiro desse ano 2020, às 18h10. As duas estavam se dirigindo para o trabalho quando foi
quando foram atropeladas. O caso ficou conhecido como o caso da Hilux. Está aí a Paula numa cadeira de rodas e a Sandra com sequelas. Um abraço a todos. A nossa equipe está de plantão e a nossa reportagem volta a qualquer momento.